tanto o professor Jairo quanto o Daniel e o Simeão já fizeram um ótimo trabalho de introduzir não só o tema no geral, né, mas com várias abordagens diferentes. Mas eu acho que meus comentários vão servir para ilustrar um pouco o registro que eu estou propondo. Bom, a pergunta paradigmática da filosofia da energia, ao meu ver, é uma pergunta que o meu pai fez para mim. Seu pai verdadeiro mesmo? Não você. Que meu pai fez quando eu comentei com ele que os meus estudos estavam enveredando por algo que a gente estava chamando de filosofia da energia, né? E meu pai falou, não, mas energia como? Energia elétrica? Ou tipo, energia espiritual? Que, né? E assim, eu acho que uma primeira resposta diria que obviamente trata-se de energia nesse sentido estritamente material, né? Mas eu acredito, na verdade, que a boa resposta flutuaria em cima dessa tensão, né? De certa forma, portanto, não fornecendo de fato uma resposta. Bom, para além de possíveis esoterismos e orientalismos, mesmo no cânone da filosofia ocidental, o conceito de energia ocupa um lugar minimamente privilegiado, né? E me parece que na filosofia moderna já surgem pensadores que elaboram seu pensamento sobre essa tensão espiritual material, né? O conceito de conatos em Hobbes e depois em Spinoza, por exemplo, parece tratar de um dinamismo que realizaria uma interlocução maquínica entre o corpo e a mente, né? Como se não só o corpo, mas até mesmo as emoções pudessem ser descritas em termos de dissipação de intensidades que viemos a chamar de hidráulicas, termodinâmicas, né, dissipações energéticas, né? Acho que o próprio Bergson, que o Marcos falou agora, veio um pouco nesse sentido também, com a noção dele do elan vital. E na mesma altura aparece também o Freud, que aprofunda essa suposta relação maquínica entre o corpo e a mente, né, introduzindo não só o elemento do inconsciente, mas também a dimensão sexual dessa dissipação energética, né, que vai culminar com um dos alunos dele, né, o Wilhelm Reich. Ele chega até mesmo na obra dele, A Economia Libidinal do Fascismo, a dizer que o que move a história do mundo é o equilíbrio entre a liberação e a repressão de energia libidinal, né? Reich. Wilhelm Reich. Teve a pesquisa destruída pelo governo americano. Mas, para a noção de filosofia da energia, certamente nenhum desses grandes nomes do cânone foi tão importante quanto o Georges Bataille, né, que o professor Jair já citou ontem. E a razão dessa importância do Bataille é um movimento teórico que ele faz, que responde a um clamor também presente ontem na fala do professor, que é a necessidade de pensarmos coletivamente, né? Sim, é necessária uma transdisciplinaridade para pensar o problema da energia, e sim, a filosofia interdisciplina e possibilita o diálogo entre as inúmeras áreas do conhecimento que nós precisamos ter ao nosso lado agora, né? No próprio núcleo, além de filósofos, nós temos economistas, nós temos engenheiras, e precisamos também de internacionalistas, de biólogos, precisamos de físicos, né? Precisamos de toda sorte de reflexão. Mas, e essa é, na minha opinião, não só a mais importante, como a mais negligenciada das necessidades, nós precisamos também do inumano, né? Da inumanidade, aquilo que não é humano. E o Georges Bataille é um dos primeiros pensadores da inumanidade. Eu chamo atenção a uma ideia dele, trabalhada principalmente em A Parte Maldita, que é, ao meu ver, o comentário seminal da filosofia da energia, que é o Sol como sujeito inconsciente da história terrestre, né? Ou seja, para Bataille, o verdadeiro sujeito da história é o Sol. E nós, e o restante da vida na Terra, nós não seríamos só efeito do Sol, né?
nós seríamos, de certa forma, a própria luz solar, envelopada em derivações cada vez mais sofisticadas. Pode ser. Ou seja, por toda a parte do planeta, das formas menores de vida às mais complexas, passando ainda pelos materiais inorgânicos, como os minerais, com suas escalas temporais abissais, tudo estaria dentro de uma mesma dinâmica de fluxo solar, que é o caminho que a luz solar faz no planeta, no que a energia aumenta no passo exato em que é consumida. Vou trocar de cadeira aqui, que você está me incomodando. Eu participo também que você é luz, Bom, é algo que pode ser observado, pois conforme a luz atravessa o ciclo da vida, né, do fóton para a planta através da clorofila, da ingestão pela vaca através da proteína, e aí você vai lá e você come o bife, né? A quantidade de energia presente no bife é imensamente maior a quantidade de energia presente em capim, né? Mesmo no processo metabólico do corpo humano, na fase final dele, que é a fosforilação oxidativa, quando a gente captura glicose, e os nutrientes eles são oxidados e degradados. É a fase final do processo e é onde se gera a maior quantidade de energia. Ou seja, segundo a visão battaliana, de certa forma, o enigma do capital, né, que foi resumido pelo sociólogo David Harvey, no fato do capital supostamente ser um processo que objetiva a perpetuação de acumulação infinita de dinheiro, né, ou mesmo o mais-valor, né, que é a tradução mais contemporânea de mais-valia, descrito pela primeira vez por Marx nos termos que estamos familiarizados há uns 150 anos no Capital, né, essas coisas não seriam nenhuma novidade. O excesso energético e o seu dispêndio seriam, para Bataille, não só a lei da economia, mas a lei da natureza. Eu cito aqui Bataille, abre aspas. O organismo vivo, na situação determinada pelos jogos da energia na superfície do globo, recebe, em princípio, mais energia do que é necessário para a manutenção da vida. A energia, a riqueza excedente, pode ser utilizada para o crescimento de um sistema, de um organismo, por exemplo. Se o sistema não pode mais crescer, ou se o excedente não pode ser inteiramente absorvido em seu crescimento, é preciso necessariamente perdê-lo sem lucro, despendê-lo de boa vontade ou não, gloriosa ou catastroficamente. Que, para terminar, deve-se despender, sem fazer contas, sem contrapartida, a energia que constitui riqueza e que uma série de operações lucrativas não tenha decididamente outro efeito a não ser o vão desperdício dos lucros. É isso que é recusado por espíritos habituados a ver no desenvolvimento das forças produtivas o fim ideal da atividade. Fecha aspas. Bataille chama esse registro que ele está propondo de economia solar ou economia total. É uma perspectiva econômica baseada não só no fluxo solar, mas no excesso inerente a esse fluxo e, principalmente, a maneira como se deve despendê-lo. É nesse sentido, finalizada agora a introdução, que eu quero pensar, portanto, o imenso dispêndio de energia que é expresso naquela que é a principal fonte de energia do planeta, que é o petróleo. E energia de todo tipo, não só a própria extração e o consumo de petróleo, mas toda a gama de dispêndio energético que está implicado num mundo que é fóssil orientado, que é energeticamente fóssil orientado. É disso que eu estou falando quando eu falo em petropolítica e cumplicidades tecnoenergéticas. Desde o mais material dispêndio de energia de uma bomba, num país que os Estados Unidos quer invadir por causa do petróleo, até, conforme o exemplo citado pelo professor Jairo ontem, dispêndio de energia libidinal. No que uma moça abandona o amante porque o carro dele era uma merda, né? E passando ainda por um dispêndio de energia espiritual, né? Respondendo, portanto, a pergunta do meu pai, no que menos de um ano atrás
havia nesse país pessoas rezando por um pneu. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas então tá certo. O Bataille explicou, de certa forma, o que faz o Sol e de que maneira nós nos relacionamos com ele. Mas, que diabos seria o petróleo? E o que ele quer? Né? Essa é a pergunta. Bom, o petróleo, ele não quer nada, né? Afinal, ele é um ser inanimado. Qualquer um pode vir a dizer. Bom, pode ser. Mas, a bem da verdade, seria mais preciso dizer que é impossível saber se o petróleo é detentor de agência do que dizer simplesmente que não é. Né? Seria mais preciso dizer que é impossível saber, mas o ponto é que isso não faz diferença, pois, de qualquer forma, é possível desenhar diagramas que operem como se o Sol, ou o petróleo, ou qualquer outra fonte, ou mesmo qualquer outra coisa que julgamos inanimada, fosse detentora de agência. É possível diagramar esses entes em circuitos econômicos, políticos, energéticos, não importando, no limite, que sejam realmente detentores de algo como uma agência. Pois a única preocupação é que essas reflexões ofereçam diagramas explicativos eficientes. Apesar de que, assim, eu vou adiantar agora uma parte da minha conclusão, antes de entrar de fato no objeto. Que é o seguinte: as condições epistemológicas que permitiriam-nos pensar em algo como a agência de uma fonte energética ao meu ver, a questão fundamental. Para a transição energética. Tá? E ela vem sendo, na verdade, aventada, e na verdade, aventada principalmente pela filosofia brasileira. Eu imagino que parte dos presentes aqui já ouviu falar na obra do Eduardo Viveiros de Castro, do Davi Copenaua, do Ailton Krenak, né? Quem não conhece, que o faça com urgência. A obra desses filósofos, enraizada no pensamento Yanomami, enseja o que nós viemos a chamar de perspectivismo. Eu não vou adentrar, repito, os membros implicados na operação epistemológica que permite o perspectivismo, mas, como o próprio nome diz, é uma questão de ponto de vista. No que, para essa vertente do pensamento ameríndio, os animais, por exemplo, eles acham que são pessoas. Mais preciso seria dizer, na realidade, que para o mundo Yanomami, na verdade, os animais são pessoas. Eles sabem que são pessoas. O gato é uma pessoa em pele de gato. E um xamã, quando ele, entre aspas, transforma-se num jaguar, ele não está fingindo ser um jaguar. Ele é um jaguar, né? Por que eu estou trazendo essas ideias do perspectivismo? Porque elas comungam com a operação que nós estamos propondo para as fontes energéticas. Né? Então, de certa forma, os animais acham que são pessoas. As fontes energéticas também acham que são pessoas. Né? Então, bom, vamos lá. A minha hipótese é que uma virada ontológica é a condição sine qua non para a transição energética. Né? O professor Jairo disse ontem sobre como, para além de um apelo moral, o que é essencial para que executemos uma transição energética eficiente é uma mutação social. Né? E mais tarde, na apresentação do professor Simeão, que infelizmente não está aqui, ele conclui de maneira semelhante, falando num novo modo de viver. Né? Isso são nomes diferentes para o que eu estou chamando de virada ontológica. A ontologia, ela é a filosofia do ser, né? O que pode soar tautológico, né? Pode soar um pouco circular, ou meramente uma maneira hiperbólica de dizer filosofia. Mas a verdade é que essa conta não fecha, justamente porque o ser, ele está absolutamente tramado à linguagem. Né? Aí eu cito aqui o Wittgenstein. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Né? O ser, ou o que o ser pode ser, é determinado pelas palavras que habitam o mundo. Né? Ou, dito de outra forma, o mundo é feito de palavras. É isso que está implicado na virada ontológica. Né? Você muda as palavras do mundo, você muda esse mundo. Como dito, as condições epistemológicas para que isso seja eficiente ou verdadeiro estão implicadas numa série de negociações filosóficas que vão culminar em arranjar briga com Kant. O que eu não vou fazer porque não dá tempo,
e também porque senão o Jair vai me matar. Mas, de qualquer forma, ainda hoje, inacreditavelmente, a gente ouve por aí, às vezes, que a filosofia não serve para nada, né? Quando, na realidade, foi a filosofia que, em cada época, moldou a realidade. E isso não é, de maneira alguma, uma metáfora, né? E se estivéssemos hoje sob a égide de outro filósofo que não Kant, o mundo seria diferente, completamente diferente, né? Eu diria, portanto, que uma virada ontológica não é só, na verdade, a condição sine qua non para a transição energética. Eu diria que são uma e a mesma coisa, né? A salvação da humanidade estaria na filosofia. E assim, uma última digressão que o Jair não vai gostar também e pode, enfim, desagradar. Vamos lá. Pensamos como era a nossa imagem do futuro 50 anos atrás. Nós imaginávamos clones, carros voadores, exploração espacial, fusão nuclear, todo tipo de maravilha que a ficção científica nos proporcionou, né? Previsões consideradas razoáveis estipulavam que pela década de 20 teríamos bases humanas em Marte, ou ao menos e com certeza na Lua. O que aconteceu? E que imagem do futuro nós temos hoje, né? Com sorte nenhuma. No que o futuro transforma-se numa estética, com derivações que são totais oxímoros, né? Como retrofuturismo. Mas, na maioria, nossas imagens do futuro não passam de deprimentes e inevitáveis distopias, né? Então, o que aconteceu com o futuro? O que estão fazendo os cientistas, já que não conseguiram entregar o que prometeram? Bom, você vai dar uma olhada no que está acontecendo na área que seria o estado da arte da ciência, que é a física quântica, e eles estão discutindo o quê? Eles estão discutindo metafísica. Tem sempre uma partícula menor. E conforme elas vão ficando menores, os resultados de testes nos aceleradores de partículas, eles são aferidos através de uma probabilidade estatística que está confirmada a teoria que eles estão testando. Eles não sabem realmente se o que eles estão falando que existe. Eles sabem que os efeitos observados estão num gradiente de probabilidade de acordo com a teoria. Mas não é assim que é vendido, óbvio, né? Experimento demonstra que hipótese teórica de subpartícula que reitera o presente paradigma físico é estatisticamente provável, afinal, uma manchete bem menos chamativa do que cientistas encontram na partícula de Deus. O ponto como menores podem ficar essas partículas? Existe um limite para isso ou o materialismo não passa de uma cobra mordendo o próprio rabo? Aí, objeção evidente, né? Funciona. Tudo bem, pode ser verdade que tudo isso aí tem um fundo metafísico, mas funciona. Afinal, existem computadores quânticos, existe bomba atômica, existe inteligência artificial. Verdade. Mas aí a réplica funciona até que ponto? Está realmente funcionando? E isso está servindo a quem? E eu não digo nem no sentido de estar servindo a um número de bilionários aqui e ali. Eu estou falando no sentido de estar servindo sequer aos humanos. Será que determinadas inovações tecnológicas não estão travadas justamente por uma parede ontológica que não só as impede, como também joga na ciência numa redundância infinita, como a da física quântica? Uma limitação de fundo linguístico que traduz-se numa limitação das próprias possibilidades de imaginação e que apenas a filosofia, repito, através da virada ontológica, pode solucionar, né? E para retornar à objeção de que funciona, aí está o cerne do meu argumento, que funciona. O que é verdade ou não, é difícil saber. O que nós temos é o que funciona. Nesse sentido, pouco importa saber se as pedras pensam, se os gatos estão planejando dominar o mundo, ou, para citar uma das mais populares histórias metafísicas da física quântica, se o mundo é uma simulação. O que importa é que conceitos podem ser criados e se esses conceitos podem ser eficientemente diagramados em estruturas explicativas que sejam coesas e coerentes. Nesse horizonte de possibilidade aberto, de um lado, pela emergência da virada ontológica, né, fortemente representada no Brasil pelo Viveiro de Castro, Copenau, e do outro lado, pela urgência da transição energética implicada
na iminência de uma catástrofe humanitária, torna-se incontornável pensar sob o ponto de vista da própria fonte energética. Então, enfim, o que é o petróleo? Né? Fonte de maior dispêndio energético no planeta, né? Pivô de guerras a relacionamentos amorosos, a cultos religiosos. Bom, vai dizer o filósofo iraniano Reza Negarestani, que é o autor do livro que eu estudo, que o Jairo citou, Ciclonopédia. O livro tem um subtítulo que é Cumplicidade entre Materiais Anônimos. Não tem tradução para português ainda. A gente também está trabalhando nisso. Né? Tem em espanhol. É de 2008 esse livro. Bom, vai dizer o filósofo iraniano Reza Negarestani que a agência do petróleo são duas: a desertificação do planeta e a monoteização das culturas humanas. E, na verdade, esses dois processos seriam duas faces da mesma moeda, o que é expresso a nós humanos como capitalismo. Eu cito aqui o Negarestani, abre aspas. Tanto o processo tecnocapitalista da guerra ao terror, quanto o ethos radicalmente monoteísta para o deserto, convergem no petróleo como um objeto de produção, um pivô do terror, um combustível, um lubrificante político-econômico e uma entidade cuja vida está diretamente conectada à Terra. Fecha aspas. O capitalismo seria, então, uma doença infectada à raça humana pelo petróleo. E seus efeitos, então, são dois, né? A desertificação do planeta e a monoteização do mundo. Cito novamente Negarestani, abre aspas. O tráfego petropolítico do cadáver negro do Sol, petróleo, cadáver negro do Sol, na esfera planetária é infinitamente mais perigoso que a autoindulgente e consumista hegemonia do Sol. Petróleo envenena o capital com absoluta loucura. Uma praga planetária sangrando sobre as economias mobilizadas pelas singularidades tecnológicas de civilizações avançadas. Na aurora do petróleo como conspirador terrestre autônomo, capitalismo não é um sintoma humano, mas mais uma inevitabilidade planetária. Em outras palavras, o capitalismo estava aqui até mesmo antes da existência humana, apenas esperando por um hospedeiro. Fecha aspas. Bom, essa cumplicidade entre o deserto e o monoteísmo explicaria também por que o Islã, que é a versão mais atual das religiões do deserto, não só eles não têm ídolos, como eles não toleram ídolos. Tem que ser destruído. Eu cito aqui o Negarestani novamente. Em acordo com as jihads Wahhabi e Talibã, para quem toda coisa ereta, por assim dizer, toda verticalidade é um ídolo manifesto, o deserto, como uma horizontalidade militante, é a terra prometida do divino. Né? Então é isso. É por isso que eles não podem ter ídolo. Tudo tem que ser a desertificação, né? Tanto do planeta quanto da cultura humana através do monoteísmo. Né? Da mesma maneira, o capital ele monopoliza, ele reifica e ele desertifica tudo que vê, prometendo também o divino. Né? Mesmo o empenho por uma sustentabilidade tornou-se, como vimos em apresentações ontem nesse evento, um fóssil do capital. Né? O capital já fossilizou o verde também, né? A ideia da sustentabilidade. E mais do que o fluxo solar vindo gloriosamente de cima, seria o que é de certa forma seu oposto, o fluxo de matéria morta que sai sujo e violentamente de dentro da Terra, o que melhor explicaria o que está acontecendo em sua superfície. Né? O Bataille pensa no Sol como o sujeito inconsciente da história terrestre. O Negarestani aprofunda essa ontologia energética orientada e pensa no petróleo como lubrificante da história. Abre aspas. O petróleo como lubrificante de todas as narrativas atravessando o corpo da Terra. É isso que ele diz. Ou seja, qualquer inconsistência numa história seria o petróleo que estaria por trás, segundo o Negarestani. Né? A gente observa, por exemplo, para citar um caso contemporâneo, o caso das joias do Bolsonaro. Muitos de vocês devem saber que em seu governo uma refinaria na Bahia foi vendida a sauditas, pelo que o INEP,
Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, apontou ser metade do valor. E aqui era Goiás do Rio. É? É. Aqui é Certo. Bom, mas eu cito aqui novamente o Negarestani, né? As subcorrentes petropolíticas funcionam como lubrificantes narrativos. Interconectam inconsistências, anomalias, ou que poderíamos chamar apenas de plot holes, né? Então, plot hole, o pessoal costuma falar de filme, né? Esse filme tem um plot hole, um furo na trama, certo? Então, esses furos nas tramas, eles assim se apresentariam por uma ignorância da agência do petróleo, segundo Negarestani, né? O petróleo estaria tramado numa série de cumplicidades com outros materiais, diagramando circuitos próprios de dissipação energética, que são alheios, que são alienígenas à cognição humana. O professor Daniel, ele falou ontem, como existe uma previsão de que em breve, o que a gente chama de Big Oil, né, as grandes petrolíferas, vai ser substituído pela Big Shovel, né, porque a quantidade de minerais, dos mais comuns aos raros, que são necessários para a implementação de conversores de energia limpa, hélices para energia eólica, painéis solares, é imensamente maior que a quantidade que nós precisamos e que nós extraímos agora. A pergunta, de certa forma, é: em que medida não são essas coisas que estão fazendo isso? Nós temos certeza absoluta que somos nós que estamos fazendo isso com o planeta. Tanto que tivemos a audácia de batizar a nossa era geológica com o nosso próprio nome, Antropoceno. Mas, em que medida cada um desses materiais não está implicado também numa subtrama energética? E de que maneira essas subtramas energéticas não explicam tanto do que parece hoje inexplicável, né? Pensemos, enfim, no caso do Brasil. Para voltar à ideia de plot hole, há hoje algo gritante nesse sentido, né? Uma aparente desconexão, um buraco enorme entre nós brasileiros, né? Vocês imaginam do que eu estou falando. Pessoas na frente do quartel, a expansão do neopentecostalismo, do empreendedorismo, do olavismo, a crescente envergadura econômica do agronegócio e cultural do sertanejo, né? Que o Jairo chamou de mega centro-oeste, mas dá para a gente chamar também de grande Goiás. O que essas coisas têm em comum? Desertificação do planeta e monoteização do mundo. Afinal, neopentecostalismo é capitalismo. E capitalismo é, conforme Negarestani, um vírus infectado à raça humana pelo petróleo, né? O petróleo, durante a história humana, teria estado dormente, aguardando que a raça humana pudesse libertá-lo, né? Toda a evolução e a civilização teria levado a isso, na verdade. A ressurreição daquilo que seria o produto último do fluxo solar. Uma entidade pós-apocalíptica composta de cadáveres orgânicos planificados, empilhados e liquidados em bacias sedimentares, né? Mega cemitérios. É essa a verdadeira divindade do Brasil. E porque nós somos o país mais desigual do mundo, porque somos o paraíso do capitalismo, e o país dos golpistas, o país da uberização e do jeitinho, o país da brasilinização, né? Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas brasilinização é um conceito usado por alguns pensadores estrangeiros para falar do processo de sucateamento das relações trabalhistas, né? Em países de primeiro mundo. Por que isso ocorre? Porque, mais do que qualquer outra nação, talvez, nosso povo articula esses circuitos energéticos com o petróleo. E, como dissemos anteriormente, estamos falando de todo tipo de circuito energético. Em seu mais simples, no que o transporte brasileiro é quase que absolutamente rodoviário, até o mais complexo, no que orienta dispêndios religiosos e libidinais. E no caso desses dispêndios libidinais, vale notar que a música sertaneja contemporânea tem uma subvertente chamada agronejo, e que, ainda que seja música, né, com um fim sexual, elas falam não mais da vida sertaneja, mas da grandiosidade, da glória das máquinas agrícolas. É completamente bizarro. No Brasil, as cumplicidades tecnoenergéticas da petropolítica encontram sua forma ideal
E elas estão expressas, acima de tudo, no agranejo e no neopentecostalismo, que representam um circuito retroalimentativo, né, cibernético, voltado à desertificação e à monoteização do Brasil. Né? Pensando na agricultura e nessa cumplicidade entre materiais anônimos, a nós, do ponto de vista ambiental, um deserto verde de uma plantação de soja parece algo horrível. Mas a soja se regozija nesse ambiente. Em que medida não devemos pensar de que maneira a soja está ganhando e, portanto, descobrir o que ela está tramando? Ou com que outros materiais está implicado em cumplicidades diversas? Afinal, adubo é basicamente dejeto orgânico e aditivos agrícolas são basicamente constituídos de misturas orgânico-minerais, né, misturas telúricas da pedra e radianas, né, das profundezas. Radiana de Hades, né, o rei da mansão dos mortos. E as máquinas agrícolas, imensos monstros bebedores de óleo, são alimentados essencialmente por nada menos que o chorume radiano, que é o petróleo. Né? Ou seja, não só a espiritualidade proeminente no Brasil, né, que vampiriza até o ponto de sua fossilização o cristianismo, como também a economia do país aparentam girar em torno dessa espécie de Deus morto. É isso que explica, por exemplo, a escatologia que habitara a boca do presidente Jair Bolsonaro e do seu ideólogo Olavo de Carvalho. Né? Se os 4 anos, sob essa égide de bolso olavista, deu-se sob um léxico que transitava entre um discurso de morte e uma imagética referente a fins de processos fisiológicos, né? Quantas vezes a gente não foi obrigado a ler bolsa de cocô ou ver foto do Bolsonaro no hospital? Né? Ou seja, se deu sobre uma escatologia nos 2 sentidos da palavra. Né? Escatologia de nojento, né? Mas os estudos do Apocalipse é escatologia, né? Ou seja, é o fim do processo. Né? Isso não se deu à toa, mas sim porque expressavam ambos esse culto ao Deus morto que o petróleo representa. Eu cito agora o Negarestani. Petróleo, o suco de cadáver de hidrocarboneto, como a produção pós-mortem dos organismos, está fadado à morte, já que seu ethos, tanto na origem quanto no fim, é puramente teleológico. Qualquer coisa que ele inspire está fundada na morte, e na lógica da morte, e na eventual conclusão. Fecha aspas. Um momento paradigmático que eu estou expondo foi, que eu já mencionei, das pessoas cantando o hino e rezando para um pneu na porta de um quartel em Brasília, no ano passado. 10 anos atrás, o petróleo figurava também como objeto indireto de outro importante capítulo da história brasileira, as revoltas de junho de 2013, cujo estopim foram aumento no preço da passagem de ônibus. Né? Nesses 10 anos, o registro muda da cumplicidade humano-inumana para totalmente inumana, no que o personagem principal é trocado do ônibus, né, que tem a cumplicidade humana e inumana, porque ele transporta pessoas, para o caminhão, que é totalmente inumano, ele transporta coisas. Né? Nesse intervalo, o Brasil vai ao inferno e volta, né, metaforicamente. Nesse intervalo também, o Lula é preso e solto, e o país toma um choque de fascismo para que dê uma ajeitada no seu neoliberalismo. Né? Para concluir, né? Sim, jamais fora tão expressa a ontologia mortal do capitalismo quanto durante os anos de Bolsonaro. Mas ele não ganhou, Lula ganhou. Né? Por quê? Porque Lula está não só aliado às inumanidades e os circuitos energéticos no geral, né? No que seria ingênuo considerar que sua campanha picanha e cerveja tenha sido meramente anedótica. Mas é porque ele é, acima de tudo, não só aliado, mas talvez até mesmo arauto e expressão do petróleo e da cumplicidade telúrico-radiana que a fonte representa. Então, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, para acabar, e aí,
se fica ao gosto do freguês se o cliente, no caso, é o Lula ou o petróleo. Né? Mas pronto, nós acreditamos realmente que o petróleo está em vias de substituição. Né? O professor Simeão recentemente foram à Feira Agrícola e comentaram, né, como todas as empresas têm um stand verde, né, sobre o verde, sustentabilidade. Aí você vai lá e pergunta para o sujeito vendendo o maquinário qual é o combustível daquela máquina. E é petróleo, diesel, gasolina. E você pergunta se tem planos, vias de mudança, eles nem pensaram nisso, não estão considerando isso. Né? Então, assim, ambientalismo, de certa forma, é verniz. Né? Nem se pensa sério em alimentar o maquinário agrícola com outra coisa que não petróleo. Né? E isso esbarra no problema da vocação brasileira. É uma longa discussão, mas rapidamente. O velho dilema entre o Brasil industrializar ou ser o celeiro do mundo. Né? Esse dilema teria se resolvido, na verdade, através de uma espécie de indústria essencialmente nacional. Né? Não, olha, pode industrializar, mas essa industrialização deve estar voltada à produção agrícola nacional. Né? O circuito neopentecostalismo agronegócio está tramado nessa resolução. E o petróleo, como agente de desertificação e monoteização, é a síntese dessa discussão. Ele serve às duas visões, visto que não só a extração de petróleo exige desenvolvimento industrial, como esse desenvolvimento, essa extração, serve à alimentação dos monstros agrícolas, né, diabólicos e inumanos bebedores de óleo. Ao mesmo tempo, o petróleo trai ambas as cosmovisões, visto que o fim da indústria não é ela mesma no Brasil, mas um outro, o agro. Né? E a causa do agro não é mais a terra, mas o subsolo, que é um outro. Ou seja, nós poderíamos pensar que temos um circuito retroalimentativo perfeito. Mas o problema é que o desenvolvimento industrial, que é no limite voltado nada menos do que para a extração de petróleo, acaba por gerar variantes industriais que vão disputar a economia com o complexo agrícola. Né? O que causa um vazamento, tanto mineral quanto orgânico, expresso na crise econômica. Então, lembremos do governo da presidente Dilma. De um lado, você tinha um bocado de máquinas sem tempo de trabalhar, né, para quebradeira sucrocolheira, e do outro lado, você tem sementes que sequer são plantadas. Né? Então, até hoje, esperando o transporte. Foi a crise dos tomates que teve no governo dela. Essa dualidade, que pode ser colocada em termos de mineral orgânico, é manifesta no óleo de pedra. E o Lula é petróleo. O Lula é a fusão do telúrico com o radiano. Ele articula o circuito libidinal entre as forças da Terra, expressas no drama do trabalho, e as energias subterrâneas, que correspondem simultaneamente a riquezas ocultas. Por que ele sempre acha petróleo? Porque tem alguma coisa ali. E as energias subterrâneas que correspondem simultaneamente a riquezas ocultas, literalmente, e o inconsciente nacional. Né? Isso diz respeito à peculiaridade do Lula. Ele soa ora progressista, ora conservador, porque roda nele não um programa antigo cuja realização é futura, mas um programa que está mais alinhado à inumanidade e que, sob um certo ponto de vista, estaria vindo do futuro, se acoplando a estruturas existentes. Né? Há um devir petróleo, que é o que significa progresso, que é o que significa capitalismo, que é o que significa rasgar a terra e revelar o que estava oculto. Né? Assim, entrar no jogo do capitalismo e da civilização é ceder à inumanidade que representa o petróleo e os avanços através dele adquiridos. Me parece que se o Brasil quiser ser o país que aparenta querer ser, é nada menos que óbvio que isso se dê, conforme Deus todas as vezes, quando deu certo, numa cumplicidade com o petróleo. Né? Pode-se argumentar, então, claro, que não é suposto o país querer ser qualquer coisa. E caso fosse, poderia ser qualquer outro esse desejo. Pronto. Aí sim, beleza, faz sentido questionar essa exploração de petróleo. Quando questiona-se a própria ideia, no limite, de sermos uma nação imperialista, né?
Querer ser uma nação é engajar na petropolítica. Querer ser uma nação e recusar engajar na petropolítica é burrice. Querer ser uma nação e recusar engajar na petropolítica por preocupações ambientais é burrice e a mais tacanha ingenuidade. Eu não acho que eu tenha que argumentar com ninguém aqui presente que supostos colapsos ambientais são, na realidade, colapsos humanos, né? Nós sequer riscamos a integridade terrestre, né? O planeta tem 4,5 bilhões de anos, a indústria pesada tem 200. O planeta se desfazeria de nós imediatamente quando a condição se impusesse, né? Acreditar que a humanidade representa qualquer ameaça à natureza é ridículo. Já dizia o comediante George Carlin, pergunte àquelas pessoas petrificadas em Pompeia, ou então nós perguntemos ao último infeliz soterrado por deslizamento de terra, ou lamentavelmente morto numa enchente aqui mesmo no Brasil, se ele tem se sentido como uma ameaça ao planeta ultimamente. Eu acho que pelo menos a defesa do meio ambiente deveria mudar de nome para a defesa da humanidade. Bom, é isso. E de animais grandes, porque isso está em risco. Mas mais precisamente para a defesa da concepção contemporânea do suposto ser humano. Tá? Porque até mesmo a espécie provavelmente sobrevive ao colapso da civilização. No caso urgente da petropolítica brasileira, isto é, se nós devemos ou não explorar o petróleo amazônico. Olha, o Suriname e as Guianas, ou seja, a Holanda, a Inglaterra e a França, não, sem sombra de dúvidas, tiraram que podem desse indício de petróleo. E aí a gente vai ficar de bonitinho pagando pato, né? Porque assim, não é uma suposta soberania amazônica um tema da mais alta relevância, mas só às vezes, só em dados momentos. E aí a gente deixa para eles para ficar bem na fita do ambientalismo, como a gente está vendo, é um falso ambientalismo, que na verdade quer dizer humanidade. E é uma versão da humanidade cuja forma ótima é expressa não aqui, né, mas lá na Europa, onde não se está explorando, né, lá no Canadá. O que é o Brasil nesse contexto, se não, de certa forma, um corno do planeta? Eu penso que, no fim, uma pergunta que nós temos que nos fazer é: nós queremos foguetes? Pode parecer uma pergunta idiota, mas vamos lá. Se nós queremos foguetes, se acreditamos que temos de colonizar a Lua e as estrelas, porque, na minha visão, é o que toda civilização está brincando de fazer, não faz o menor sentido não explorar o petróleo. Querer participar do jogo das nações sem querer explorar petróleo é simplesmente servir de palhaço para quem sabe o que está fazendo. Mas beleza, se nós não queremos foguetes, se achamos que isso aí não tem nada a ver, aí faz sentido não explorarmos o petróleo. E tudo bem. Eu não estou defendendo a exploração de petróleo. Eu estou apenas apontando como deve defendê-la quem o deseja. E por que deve de rediagramar seu léxico quem a evita. Né? Falar a coisa certa. Não é defesa do meio ambiente. Defesa da concepção contemporânea de humanidade. Né? Que eu repito, o ambiente vai ficar tudo certo. Provavelmente até o ser humano sobrevive. Né? A defesa restrita do meio ambiente se dá numa confusão deliberada de termos, que apenas contribui, no caso brasileiro, à não proteção do meio ambiente. E numa perspectiva ainda pior da que se fôssemos nós a explorá-los, pois estaríamos não colhendo os frutos dessa exploração, mas fazendo um papel vergonhoso de relações públicas. E relações públicas para quem? Já que o mundo inteiro nos diz o que fazer sem de maneira alguma a esses mandamentos subscrever. É suposto impressionarmos quem com o nosso bom mocismo? Alienígenas? E assim, última coisa, né? Falando em alienígena, curiosamente, isso retorna a Kant, né, que escreveu uma moral que era suposto ser universal, no sentido de ser autonomamente querida e acatada não só pelos homens, mas por possíveis habitantes de outros planetas. Não sei se vocês sabem disso. Que ele escreveu uma moral que servisse para humanos e para alienígenas.
E para apropriarmos essa sua preocupação com alienígenas, pensemos nos alienígenas desse planeta, todos aqueles que consideramos outros, ou ainda os pensamentos e as perspectivas que consideramos radicalmente outras, totais alienígenas. Não são a elas que devemos estender nossa moral? É nesse sentido que eu argumento que toda discussão que vise tratar de uma transição energética, mas que ignore a dimensão da virada ontológica, está inexoravelmente fadada à redundância e ao plot hole, ao buraco da trama. É apenas através desse movimento, eu acredito, em que as disciplinas todas retornam à filosofia, através da filosofia da energia, que poderemos efetuar uma transição energética e salvar não o meio ambiente ou o planeta, porque isso é não só galhofa moralista como mentira, visto que o planeta sobreviverá, tampouco salvar o humano, pois sobreviveríamos e reorganizaríamos rapidamente em novas formas sociais. Mas salvar mesmo o que nós hoje concebemos por mundo, né? E impedir, enfim, como dizem os Yanomami, que o céu caia sobre nós. É isso.